eu gostaria de, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias e até meses. Estamos estudando o Sermão do Monte, e quando falamos do Sermão do Monte, você pode abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, né? Já sabe o endereço. E nesse Sermão do Monte, Jesus inicia nos ensinando sobre a busca da felicidade, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de vida, de viver. Não sei se você já encontrou, mas ele fala de algumas características daqueles que são filhos e filhas de Deus. Eu já vou dar o endereço certinho do texto, eu só quero te fazer pensar um pouquinho antes e lembrar algumas coisas do teu passado. Você que foi à escola, alguns já faz muito tempo, outros nem tanto tempo, alguns ainda estão na escola, né? Lembra um pouquinho do teu tempo de escola ou do teu dia a dia da escola. Você lembra quando, ou no recreio, no intervalo, ou na saída da escola, de repente dois, eu chamo de piá, né? Dois meninos, começavam a se estranhar. Você lembra como é que era? De repente eles começam a se encarar, não é assim? Aí os piá, ele inflam o peito assim, achando que vai vencer a briga, inflando o peito, olha no olho e começam a se empurrar. O que acontece quando começa essa cena de briga? Eu não sei, se existe uma mágica envolvida nisso, mas em aproximadamente 2 segundos a escola inteira está ao redor deles. Já percebeu isso? Começam a se empurrar, enche de gente ao redor, e menino e menina ao redor daqueles brigões. E eles começam a gritar. Isso é o que eu vivi na minha época. Talvez não é assim aqui, ou não foi assim aqui, Não sei como é que é a tua época. E começam a gritar, briga, briga. E de repente um diz lá, no meio da multidão, xingou tua mãe. Ninguém xingou mãe, coisa nenhuma. O pessoal quer ver briga. Eu não deixava. E aqueles 2 meninos começam a se empurrar e de repente a brigar. Ou 2 meninas, A briga fica mais feia ainda. Bom, dentro dessa cena, gente, lembra dessa cena? Dentro dessa cena, você e eu, nós podemos identificar 4 tipos de pessoas. Pelo menos 4 que eu separei aqui. O primeiro tipo de gente é quem está brigando ali. Os 2 meninos ou meninas que estão se empurrando, brigando, se estapeando, enfim. Segundo lugar, ao redor deles tem um monte de gente que está incentivando. É aquela galera que está ali gritando, briga, que quer ver sangue, quer ver soco, quer ver briga, quer ver alguém se quebrando. Aqueles que estão incentivando a briga. Terceiro grupo, aqueles que querem só assistir uma briga. Tem o pessoal que está lá, só a mãozinha no bolso, só olhando, não está gritando, não está incentivando, mas não está fazendo nada para parar a briga também. Só está ali para assistir a briga. O quarto grupo de pessoas são aqueles que são os considerados chatos por esses 3 tipos de grupos. Qual é o quarto tipo? Aquele que vai chamar o diretor, a diretora, coordenador, um professor, para o quê? Para acabar com a briga. E todo mundo fica bravo, com esse menino, com essa menina que quer acabar a briga. Aqueles que estão preocupados e querem pacificar a situação. Bom, eu não sei se era assim na tua época de escola, se você chegou a ver alguma cena como essa, eu vi algumas no meu tempo de menino, mas o que eu quero dizer aqui, meus queridos, é que muitas vezes, como cristãos, dentro e fora da igreja, nós nos comportamos como meninos e meninas briguentas do ensino fundamental, do ensino médio. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças briguentas. E o Senhor Jesus tem muito a nos ensinar a respeito disso. E eu convido agora sim, você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9, ou você pode acompanhar na tela. Mateus 5, 9, o Senhor Jesus vai nos ensinar mais uma bem-aventurança em busca da felicidade. Ele nos diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você pode falar junto comigo? Vamos lá? Bem? Esse é fácil de decorar, hein? Coloca na lista aí que está fácil de decorar esse versículo. Queridos, vamos orar? Fecha teus olhos, vamos ao Pai mais uma vez em oração.
Senhor, obrigado porque Tu és um Deus de paz, e como um Deus de paz, Tu deseja transmitir essa paz através dos Teus filhos nesse mundo, em Santa Maria de Jetibá e aqui nessa igreja, através da vida daqueles que aqui estão sentados ou assistindo em seus lares. Agora, Pai, nós clamamos a Ti, fala ao nosso coração e faz do nosso coração um coração verdadeiro de um pacificador, de uma pacificadora em Cristo Jesus. Por favor, transforma o coração brigão, briguento, transforma o coração que deseja jogar lenha na fogueira num coração pacificador, de alguém que Te ama acima de tudo e ama a Tua paz. Em nome de Jesus, fala ao coração da Tua igreja nessa noite. Amém, Senhor. Os pacificadores. Quando falamos em pacificadores, óbvio, você lembra sobre paz. E falar sobre paz, logo nos lembra de alguns conflitos que nós vemos mundo afora. E você vê os noticiários desde o ano passado, se eu não estou enganado, né? A respeito da Ucrânia e da guerra que acontece lá, e você vê, talvez fora dos noticiários, em notícias que circulam nas redes sociais, absurdos que acontecem na guerra, e nós clamamos no nosso coração, são necessários pacificadores, é necessário paz nessa guerra. Você viu, nesses últimos meses, desde o início do ano, na França, se você não acompanhou, né, muitos protestos, especialmente por causa do assassinato, né, alguns policiais que mataram um jovem rapaz, e esses protestos, eles se tornaram muito agressivos. Você vê gente tocando fogo em carro, quebrando patrimônio público, pessoas feridas, policiais feridos, a violência reinando. Você não precisa ir muito longe, não. Aqui no Brasil, você vê cenários de guerra diariamente em alguns lugares. Nós estamos acompanhando, né, a polícia enfrentando o crime em São Paulo. E diante de tanta dificuldade, tanta violência, tanta guerra, o mundo clama pelos pacificadores. Sem falar alto, o mundo clama pelos pacificadores. Bom, a palavra pacificador está ligada à paz. Está ligada à paz. Pacificação, e quando nós olhamos, né, para essa obra, pacificar, trazer paz, estabelecer paz, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para Deus. Por quê? Deus é um Deus pacificador. Deus, na sua obra, estabeleceu em primeiro lugar paz, porque Ele decidiu fazer paz comigo e com você. Você lembra do Evangelho? Você lembra por que Jesus morreu na cruz? Havia um estado de inimizade entre o homem, o ser humano e Deus. E nesse estado de inimizade, para que o homem não se fizesse mais inimigo de Deus, era necessário que o Filho de Deus morresse em uma cruz. Deus estabelece um tratado de paz com homens e mulheres. Alguns olham esse tratado de paz e dizem, legal, eu desejo viver em paz com Deus, eu desejo Cristo na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a Jesus. Outros olham para essa história, a história do Evangelho, essa mensagem, e rejeitam. Em seu coração afirmam, não, eu não preciso de um sacrifício, eu sou bom o suficiente. Eu não preciso de um salvador, eu posso me salvar, eu faço coisas boas e vou chegar a Deus através das minhas obras. Deus estende um tratado de paz. Agora é importante lembrar, meus queridos, há um preço muito alto pago por esse tratado de paz. Colossenses capítulo 1, versículo 19, versículo 20, vai afirmar que Deus, antes nós éramos inimigos de Deus, por causa do nosso mau pensamento, mas pelo corpo físico de Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, Ele estabeleceu paz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Preço alto foi pago para que Deus estabelecesse paz com os seres humanos. Preço alto foi pago
para que você pudesse ter paz com Deus, para que a ira de Deus não permanecesse sobre a sua vida, se você já entregou sua vida a Jesus. Então, Deus, sendo um pacificador, espera que nós sejamos pacificadores também. Deus, sendo pacificador, espera de nós sermos pacificadores. Agora é interessante, quando você continua no versículo, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. E eu coloco aqui filhos e filhas de Deus. Olha só que maravilhoso, que legal, essa recompensa, essa consequência daqueles que vivem em paz, que são pacificadores, daqueles que carregam a bandeira da paz. Serão chamados de filhos de Deus. E eu lembro daquela frase que você cresceu ouvindo, ou que você ouviu muitas vezes. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Bom, nem sempre na nossa vida essa frase é verdadeira. Tem muitos filhos que seguem caminhos diferentes dos seus pais. Não é verdade? Mas aqui essa frase precisa ser real. Deus é um Deus de paz. Hebreus 13:20 fala do nosso Senhor como um Deus de paz. Isaías 9:6 vai falar do Messias, né? Quando fala, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é, qual é? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o quê? Príncipe da paz. Deus Pai, o Deus de paz. Deus Filho, Messias, o príncipe da paz. Filhos e filhas de Deus, pacificadores. O mundo precisa olhar para mim e para você. E o mundo precisa ver nas minhas ações e nas tuas ações, nas tuas atitudes, palavras que carregam a paz. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos ser aquele que está na roda de briga incentivando, nem cruzando os braços, para ver uma boa briga. Nós precisamos ser aqueles que lutam pela paz. Não que lutam pela nossa vontade, pela nossa opinião, por aquilo que a gente deseja, pela paz. Só que quando se fala em paz, nós lembramos daquelas cenas que eu falei. Você pode lembrar do Oriente Médio, se lembra da Ucrânia, se lembra de muitas guerras no mundo. Mas Deus, eu acredito que Ele provavelmente não vai te chamar para levar a paz para a Ucrânia. Ele deseja fazer de você um pacificador aqui em Santa Maria de Jetibá, no lugar onde você está, no meio da tua família, no meio da tua vizinhança, nessa igreja, nesse local. E são dois aspectos onde os pacificadores devem trabalhar. Dois aspectos onde filhos e filhas de Deus devem trabalhar pela paz. O primeiro aspecto da paz é a mensagem de paz entre Deus e o ser humano. Talvez você nunca pensou em um pacificador nesse sentido, né? Você pensa na briga e na guerra. Mas existe uma mensagem de paz para o ser humano. E se você entregou a tua vida a Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, você decidiu pelo batismo em obediência a Jesus Cristo, você tem uma mensagem na tua boca, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de paz. Queridos, nós não podemos esquecer uma verdade. Semana passada, no final de semana, enquanto tantas pessoas, você via tantas pessoas passando aqui por essa rua, indo para a perdição, indo para uma festa, que a princípio tem um nome até bonito, festa do colono, mas que você, assim como eu, sabe, que essas pessoas estavam entregando a sua vida a tantos vícios, a tantos prazeres. Enquanto essas pessoas estavam caminhando para o pecado, nós tínhamos e temos na nossa boca uma mensagem de paz. Meu amigo, minha amiga, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem paz, as pessoas estão caminhando para o inferno, as pessoas estão no estado de inimizade eterna com Deus, enquanto não houver arrependimento, assim como nós éramos há um tempo atrás. E Romanos 5,10 vai falar, nós éramos inimigos de Deus. Não, meu irmão, Deus não te salvou, como foi pregado aqui no domingo passado, Deus não te salvou porque você é bonzinho, você é boazinha, Deus te salvou pela graça dEle, porque antes disso, eu era inimigo de Deus.
inimigo de Deus. Agora, quando Deus nos resgata e nos salva, Ele entrega um ministério nas nossas mãos. Um ministério comum a todos nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos fazer uma pausa aqui. Está vendo a pacificação aqui? Reconciliar. A gente estava lá de birra com Deus, inimigos de Deus. Ele nos reconciliou. E ao nos reconciliar, Ele nos deu que ministério? Ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Está vendo esse ministério? Ministério da reconciliação. Mensagem da reconciliação. Agora olha o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que lindo isso. Deus está fazendo o apelo dele a esse mundo. Deus está fazendo o apelo dele a Santa Maria de Itibá, através da tua vida e através do ministério que ele deu a todos nós, o ministério de reconciliação. Versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus colocou sobre Jesus o nosso pecado. Agora me chama a atenção, do versículo 20, ele diz que somos embaixadores. Olha, o ministério da reconciliação é uma mensagem de reconciliação, e nós estamos falando sobre a paz entre o mundo e Deus, o ser humano e Deus. E aqui nesse ministério nós somos embaixadores. Agora, o que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa o seu país, a sua nação. Embaixador, o embaixador brasileiro, ele vai morar em outro país, digamos na Inglaterra, e lá na Inglaterra, ele vai viver sob as leis, respeitando as leis daquele país, mas representando diplomaticamente a sua nação, o Brasil, e sob as leis da sua nação. Assim, você que vive para Cristo, você não é um cidadão brasileiro apenas. Você não é um cidadão de Santa Maria de Itibá apenas. Você é um cidadão dos céus. Você é um cidadão celestial. E a tua preocupação maior não deve estar aqui nesse mundo, mas deve estar lá nas alturas, lá nos céus, de onde nós aguardamos pacientemente o nosso Salvador. Enquanto nós vivemos aqui, em Santa Maria de Jetibá, ou seja, para a cidade onde Deus te enviar a tua família, você vai representar o reino dos céus. Você vai representar o reino de Deus. Isso é um embaixador. Vivendo nesse mundo, com a cabeça nos céus, representando o reino de Deus, o soberano de todo o universo. E como um embaixador ou uma embaixadora, Deus te deu o ministério da reconciliação. Então existe paz em Cristo Jesus, existe liberdade em Cristo Jesus, existe esperança em Cristo Jesus, e você é um portador dessa mensagem. E essa mensagem não precisa ser anunciada aqui no púlpito. Então tem que ser um pregador ou uma pregadora? Não. Essa mensagem precisa ser anunciada nos teus relacionamentos. Você se relaciona com pessoas? As pessoas vêm e te contam sobre os seus problemas, as suas lutas e dificuldades. Quem sabe quando elas contam não é uma boa oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar que Deus, através do sangue de Cristo derramado na cruz, estende a mão a alguém que precisa de ajuda. Então a primeira mensagem dos pacificadores é a mensagem de paz entre Deus e o ser humano. Lembra da cruz? De cima para baixo. A paz vem de cima para baixo.
Agora há uma segunda mensagem de paz dos pacificadores, que é a mensagem de paz entre os homens. Aí você pensa na segunda haste da cruz. Entre nós, seres humanos. A mensagem de paz entre os homens. Para sermos conhecidos como pacificadores, ou melhor, para sermos conhecidos como filhos de Deus, precisamos ser pacificadores. E agora, meu querido amigo, minha querida amiga, para ser um pacificador, ou uma pacificadora, a gente precisa engolir o orgulho muitas vezes, não é verdade? Nós precisamos aprender a deixar de lado o nosso orgulho. Precisamos aprender, muitas vezes, a deixar de lado a nossa opinião, a querer vencer uma briga ou uma discussão. Como eu já mostrei, tem muitas guerras no mundo, mas a nossa primeira preocupação deve ser estabelecer paz nos nossos relacionamentos diários. Vamos refletir dos relacionamentos mais próximos que você tem diariamente. Marido com a sua esposa, esposa com o marido, filhos com seus pais, pais com seus filhos. Você é um pacificador dentro desse primeiro relacionamento? Você é um pacificador dentro do seu lar? Ou é aquela gritaria terrível? Ou é aquela briga terrível? Ou são aquelas palavras que machucam um ao outro, que são terríveis? O negócio precisa começar de dentro para fora. Você é um pacificador aqui nesse lugar? Você é um pacificador nessa igreja? Ou será que quando você ouve aquela fofoquinha que parece tão gostosa a respeito daquele irmãozinho, aquela irmãzinha que talvez você não gosta muito, você empresta os teus ouvidos e quem sabe até a tua boca e a tua língua? Um pacificador é aquele que não participa dessas coisas, aquele que diz, não, se você tem um problema, conversa com o teu irmão. Você é um pacificador na sua vizinhança? Ou será que o pessoal olha para ti e pensa, isso aí é brigão, hein? Não, melhor não mexer com esse vizinho aí, que esse aí, é briga feia. Um outro lugar onde nós precisamos aprender, especialmente as novas gerações, a sermos pacificadores nas redes sociais. Eu compartilho com vocês, eu há anos atrás tinha o Facebook, mas quando vinha a época de eleição, Samuel velho gostava de discutir, Gostava de discutir por causa de políticos que não estão nem aí para a minha vida, nem me conhecem, E gostava de debater e de discutir e acabava afastando pessoas muitas vezes. Eu tive que me afastar dessa rede social até aprender a não debater por bobagem, a não romper amizade com pessoas, por gente, políticos que nem se importam conosco. Nas redes sociais, no WhatsApp, a gente precisa ser pacificador também. Precisamos ser pacificadores. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o senhor está falando que precisa ser pacificador, o senhor não sabe quanta injustiça fizeram comigo. O senhor não sabe quanta maldade já fizeram comigo, então é por isso que eu sou brigão, por isso que eu sou brigona, e por isso que eu tenho que defender os meus direitos, e eu tenho que revidar, porque essa gente é ruim, é malvada. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá a você e a mim. Romanos, capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia? Romanos 12. Romanos 12, versículo 17 e versículo 18. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Você olha para Paulo, o que você encontra nele? Você encontra um homem que foi injustiçado muitas vezes, não é verdade? Um homem que foi acusado de fazer coisas que ele não fez. Um homem que sofreu fisicamente. Ele apanhou, foi preso violentamente, espancado, apedrejado, injustamente, por fazer o bem. Ele tinha todos os motivos para revidar, para levantar sua voz, defender os seus direitos, brigar. Mas qual é o conselho dele para os crentes de Roma? Romanos 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Olha essa palavra que cala os nossos corações. Mas pastor, não retribuam ninguém mal por mal. Faça tudo o que é possível para fazer aquilo que é correto. E o versículo 18, faça todo o possível para viver em paz com os teus amigos. Para viver em paz com aqueles que vivem em paz contigo. É isso que está escrito. Para viver em paz com todos. Inclusive com aqueles que não querem paz. No que depender de você, no que depender das tuas atitudes e das tuas mãos, faça todo o possível para viver em paz. Cristo nos chama para sermos portadores da verdadeira paz. Filhos e filhas de Deus são aqueles que experimentaram a paz com Deus, e por causa dessa paz que experimentaram em suas vidas, em seus corações, eles desejam estender essa paz a outras pessoas, e eles desejam viver em paz com seus semelhantes. Cristo me chama e Cristo te chama para ser um portador da paz. Mas não da paz que o mundo prega ou ensina. Qual é a paz que o mundo ensina? Sorrisão amarelo. Finge que está tudo bem. Vamos fazer uma propaganda de fim de ano com os influenciadores famosos, com uma musiquinha bonita, a gente dá as mãos e canta, né? Na hipocrisia, o coração distante de Deus. Viver em paz, em primeiro lugar, é viver em paz com Deus, para depois viver em paz com os nossos semelhantes. Eu caminho para o final dessa mensagem, convidando você a pensar em dois aspectos. A paz já foi estabelecida entre você e Deus? O teu coração está em paz com Deus? Se você partir hoje desse mundo, e estiver diante de Deus, o sangue de Cristo te cobriu, e você poderá dizer, olha, eu posso entrar no céu, porque eu estou em paz com Deus, eu acreditei, eu criei no Filho de Deus, e por isso eu estou em paz com Deus. Você está preparado para partir e se encontrar com o Senhor? Segundo lugar, se sim, você está refletindo essa paz nos teus relacionamentos, nessa igreja, no teu trabalho, na tua família? Ou você está vivendo como um filho das trevas, bagunçando a vida de todo mundo, jogando lenha na fogueira, vendo o circo pegar fogo? Deus nos chama para sermos promotores da paz. Amém? Eu gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por esse desafio importante para o nosso viver, para o nosso coração. Agora nos ajuda, agora nos ensina a sermos pacificadores. Pai, se existem pessoas aqui nessa noite que ainda não entregaram suas vidas a Ti, nesse momento o Senhor estende, através de Cristo Jesus e do toque do Teu Espírito Santo, a paz. Em nome de Jesus, permita que este homem, que essa mulher estenda a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu desejo viver na Tua paz. Senhor Jesus, eu não consigo mais viver o meu coração em aflição, em dor. Eu preciso experimentar a paz que vem dos céus, a paz de Deus. Estabelece nessa noite paz com homens e mulheres. Em nome de Jesus, transforma corações de homens e mulheres para serem pacificadores nesse lugar, nessa igreja, em suas famílias. Em nome de Jesus, leva ao nosso coração a paz, a verdadeira paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, nós olhamos para a cruz e clamamos que a Tua paz possa reinar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.